Olá pessoal, hoje nós vamos aprender o que é fronteira de possibilidades de produção, que também é conhecida por curva de possibilidades de produção ou curva de transformação. Também vamos ver o que significa pontos acima e abaixo da fronteira de possibilidades de produção e também pontos ao longo da fronteira de possibilidades de produção. Bora começar? Antes da gente começar a definir o que é fronteira de possibilidades de produção, vamos tentar contextualizar as características desse modelo que a gente vai trabalhar aqui. Vamos supor uma economia rudimentar, e para ilustrar melhor, vocês podem pensar no livro Robinson Crusoe ou no filme Náufrago do Tom Hanks. Nessa economia, a gente só produz dois bens. Aqui a gente vai colocar coco e peixe. Os recursos são limitados, ou seja, eu tenho quantidade fixa de fatores de produção, terra e trabalho são fixos, e a minha tecnologia também é fixa. O Chuck Robinson só tem um arpão artesanal para pescar e as mãos para pegar o coco. Agora vamos definir o que é fronteira de possibilidades de produção. Fronteira de possibilidades de produção mostra diversas combinações de produção de dois bens, aqui coco e peixe, que uma economia pode produzir levando em conta os fatores de produção e a tecnologia disponível. Eu também posso dizer que a fronteira de possibilidades de produção mostra a quantidade máxima de um bem que pode ser produzida, dado a quantidade produzida de outro bem. Por exemplo, nessa economia rudimentar, é possível produzir 20 cocos e 0 peixes, coloquei ponto ali, 18 cocos e 8 peixes, 15 cocos e 14 peixes, ou 0 cocos e 24 peixes. Ligando todos esses pontos que a gente tem aí, a gente vai encontrar exatamente o que? A fronteira de possibilidades de produção. Então, pontos ao longo da fronteira de possibilidades de produção são produções possíveis nessa economia, ou seja, eu posso falar que pontos ao longo da FPP são pontos factíveis. E como a fronteira de possibilidades de produção mostra a quantidade máxima de coco que pode ser produzida dada a quantidade de peixe produzida, ao longo da FPP, todos os recursos estão sendo utilizados. Está sendo feito o melhor que é possível. Ou seja, ao longo da fronteira de possibilidades de produção, a gente tem alocações eficientes ou combinações de produção eficientes. Agora, vamos analisar aqui o ponto A, que é um ponto abaixo da curva FPP. Essa combinação de coco e peixe pode ser produzida com os recursos que a gente tem. Ela é factível. Mas essa combinação de coco e peixe a ser produzida não utiliza todos os recursos disponíveis nessa economia. A gente poderia mover para o ponto D, que produz a mesma quantidade de coco, mas produz mais peixe. A gente poderia mover para o ponto C, que produz a mesma quantidade de peixe, mas produz mais coco, ou então a gente poderia até mover para o ponto B, que produz mais coco e mais peixe do que o ponto A. O que nos leva a concluir que essa combinação de coco e peixe no ponto A, ela é factível, porém ela não é eficiente. No ponto C, no ponto B e no ponto D, eles estariam melhor. Agora falta a gente analisar pontos acima da fronteira de possibilidades de produção. Por exemplo, aqui o ponto E. Essa combinação de coco e peixe no ponto E, ela não pode ser produzida com os recursos que a gente tem nessa economia rudimentar. Para alcançarmos o ponto E, teríamos que ter alguma mudança na economia, alguma mudança de tecnologia, alguma mudança nos fatores de produção. Mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora vamos analisar o que acontece quando movemos ao longo da fronteira de possibilidades de produção. Aqui temos 4 pontos ao longo da FPP, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D.
No ponto A, a economia produz só coco, 20 unidades de coco. Agora, vamos supor que a gente queira diversificar um pouco e produzir 8 unidades de peixe. Eu quero mover do ponto A para o ponto B. Para fazer isso, a gente tem que abrir mão de 2 unidades de coco. Agora, eu só consigo produzir 18 unidades de coco para produzir 8 unidades de peixe. Por que isso acontece? Os recursos são limitados e a gente vai precisar dedicar menos tempo na produção de coco para produzir 8 unidades de peixe. Agora, se eu quiser produzir mais 8 unidades de peixe, um total de 16 unidades de peixe, eu preciso abrir mão da produção de 4 unidades de coco. Ao invés de produzir 18 unidades de coco ali no ponto B, eu tenho que diminuir a quantidade de produção de coco para 14. E para produzir mais 8 unidades de peixe, um total de 24 unidades de peixe, aí eu tenho que parar de produzir coco, abrir mão de 14 unidades de coco para conseguir me dedicar totalmente na produção de peixe. Então, quando movemos ao longo da fronteira de possibilidade de produção, a gente pode perceber a existência do quê? De um trade-off, uma troca. Eu preciso abrir mão de coco para produzir mais peixe. E a gente chama isso de custo de oportunidade. O custo de oportunidade é aquele que desistimos para conseguir uma outra coisa. Ou seja, o custo de oportunidade de eu mover do ponto A para o ponto B é igual a 2. É quanto que eu abri mão de coco para produzir essas 8 unidades de peixe. E para produzir C ao invés de B, produzir mais 8 unidades de peixe, eu preciso abrir mão de 4 unidades de coco. Então, esse é meu custo de oportunidade. E por último, para a gente produzir ali no ponto D, ao invés de no ponto C, para produzir somente peixe, 24 unidades de peixe, eu tenho que abrir mão de 14 unidades de coco. Então, esse é o meu custo de oportunidade. Outra coisa que a gente pode notar aqui, quando eu vou movendo ao longo da curva, o que eu percebo? Que o custo de oportunidade é crescente. O custo de oportunidade cresce ao longo da curva. E isso vai ser sempre verdade se a fronteira de possibilidades de produção tiver esse formato aqui. A minha curva é côncava para baixo, que é o formato mais usual que a gente tem de fronteira de possibilidades de produção. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.